tudo bem? No vídeo de hoje eu decidi trazer pra vocês aí o meu método de me organizar, o método Garota Futrica. Eu adoro esse tema de organização, desde quando eu iniciei aqui no YouTube, comecei com um blog em 2014, eu comecei a estudar um pouquinho mais, assistir vários conteúdos, ler mais sobre o assunto, e aí eu criei o meu próprio método. Então, eu decidi compartilhar com vocês um pouquinho de algumas dicas, né, e algumas coisas que eu faço na minha forma de me organizar que dá muito certo. A primeira coisa que eu quero deixar muito claro aqui, que eu acho que as pessoas não entendem ainda quando vão se organizar, não é você que vai se adaptar ao método, é o método que vai se adaptar à sua rotina, ao que você quer. Porque às vezes a pessoa ela tenta fazer uns métodos que as pessoas dão prontos, né? E que ela acha que ela tem que adaptar, a rotina dela precisa, mas a sua rotina talvez jamais vai se adaptar a esse método porque você tem uma rotina totalmente diferente do que ele realmente propõe, você funciona de forma diferente. Então é muito importante você ter isso em mente, você mesmo criar o seu próprio método. Usar os dos outros como inspiração, eu acho que é muito legal, acabou que eu montei o meu assim. Qual é o valor do seu tempo? Eu acho que essa é a primeira pergunta que você deve se fazer, porque o tempo, ele tem sim um valor, pelo menos pra mim e pra muitas pessoas, porque o tempo não volta. No tempo, durante o dia, que você consegue executar suas tarefas, você consegue se organizar. Então, primeira coisa, qual é o valor do seu tempo? Qual é o peso que você dá pra ele? Segunda coisa que você precisa pensar, quais são as suas prioridades? Fazer uma listinha dela faz super bem, ajuda muito. E depois colocar peso para ela. Você pode usar aí porcentagem ou, como eu gosto de fazer, de 0 a 10. Então, por exemplo, você quer ser uma pessoa que pratica exercícios. Então, a sua prioridade todos os dias é ir para academia. Então, você vai colocar ela como a primeira prioridade. Então, as minhas ferramentas que eu utilizo para me organizar é o meu planner, tá? Esse aqui, ele é da Tilibra, dessa linha Zorro. Eu comprei ele no início do ano. Na verdade, eu comprei ele o ano passado, no final do ano, mais ou menos, para esse ano. Eu paguei R$ 35, ele não é muito grosso, mas ele me atende muito bem. Ele tem tanto uma função diária, semanal, quanto mensal, tá? E até mesmo anual ele também tem. E eu acho ele muito interessante. Eu vou deixar o link aqui, que eu mostrei todo esse planner pra vocês. Então essa é uma das formas que eu me organizo e também eu uso a minha agenda do Google. Sabe aquele calendário legal que todo mundo tem no celular? Pois é. E aí eu sincronizei esse calendário aqui com o Google, tá? E aqui eu numero por cores. Eu trabalho muito com cores, eu gosto realmente de colocar cores nas tarefas que eu tenho que fazer diariamente. Então, por exemplo, quando é algo muito urgente, eu coloco vermelho, porque é algo que realmente tem que acontecer, vai acontecer e precisa ser feita. Quando é coisas da graduação, eu realmente coloco cores tipo verde ou um azul. E coisas do canal, Instagram, essas coisas eu coloco roxo. E da minha vida eu coloco amarelo. Por exemplo, um médico, um dentista ou algo assim, pra mim ter noção. Pelo menos pra mim, funciona muito bem ter a visão mensal das coisas. Eu gosto muito de trabalhar com a visão mensal, porque assim eu consigo entender que na próxima semana eu não tenho como fazer isso, porque na próxima semana eu tenho aquilo ou aquilo outro pra fazer. Então eu acho muito, muito interessante a gente ter essa visão aí mensal. E recentemente eu dei uma palestra para um grupo de trabalho, entendendo as problemáticas que eles tinham dentro do grupo em relação a se organizar. E uma delas era a questão de procrastinar. Procrastinar não é só eu ou você que faz, a maioria das pessoas fazem, porque isso é um comportamento do seu cérebro a não querer fazer aquilo. Ele vai tentar fazer você dispersar para qualquer coisa. E a primeira coisa que recentemente ele tem feito muito, né, é o uso do celular. O celular, desde quando ele começou a ser algo fundamental na nossa vida, tanto para lazer quanto para trabalho, ele começou a ser um método de escape muito rápido. Então a primeira dica que eu dou pra você que não quer procrastinar, quer fazer você render mais durante o tempo que você tirou para determinadas tarefas deixe o celular um pouco mais de lado se você não necessita dele para essa tarefa. A outra coisa é foque. Tente focar. Sabe, no início é difícil você dar foco para as coisas, porque você está aprendendo, você está remodelando o seu comportamento na hora de não procrastinar. E acaba que tanto você fazer isso, isso vira hábito. Então você vai começar automaticamente a colocar o celular distante, você vai começar automaticamente a focar mais naquilo. Da mesma forma, é a questão de construir o hábito na hora de se organizar.
Ou seja, você tirar 10 a 30 minutos para você começar a colocar suas prioridades, colocar as tarefas que você tem que fazer, por exemplo, no início do mês, naquele mês, o que eu tenho para fazer que é certeza que vai acontecer, ou semanalmente eu tenho isso, aquilo, outro. E até uma coisa se tornar hábito, é como uma pessoa que nunca vai à academia porque ela não gosta. Até ela fazer aquilo tornar hábito na vida dela, demora, é dolorido, é difícil, mas no final ela consegue. Como eu disse pra vocês, eu gosto muito de trabalhar com cores, e a outra coisa também que eu adoro fazer é trabalhar com checklist, porque você consegue visualizar o que você tem pra fazer e dar um ok. Que você não precisa colocar 10 tarefas num dia se você não consegue fazer elas. Então você precisa se conhecer, ter um autoconhecimento também, de saber como você funciona. Você é mais lento, você é mais rápido? Para determinadas tarefas você consegue, né, ser ágil, mas para determinadas não. Eu sou uma pessoa que não consigo fazer mais de três tarefas diárias. Então, principalmente se for tarefas difíceis, às vezes fica só numa mesmo e pronto. Quando as pessoas procrastinam, elas acabam deixando o tempo delas que ela tinha reservado para aquela tarefa e ela acaba tendo que substituir aquele tempo. E muitas vezes, esse tempo que você está substituindo é o tempo que você tinha de lazer, de você sair com seu namorado, sair com a sua família, qualquer coisa, né? Então, quando você começa a entender que o tempo de lazer é o tempo de lazer e o tempo de trabalho é o tempo de trabalho, você começa a aproveitar melhor tanto o seu tempo de trabalho quanto o seu tempo de lazer. Então você não fica aquela pessoa que deixa tudo para a última hora, porque enquanto você estava fazendo aquela tarefa, você procrastinou. Entendeu? E aí, quando você vai fazer uma coisa legal, você tem que deixar de fazer ela. Isso acaba também trazendo muito estresse, né? Muita frustração, muita decepção. A pessoa começa a deixar tudo acumular e vira ali aquela bola de neve. Essas são algumas coisas que eu realmente acho que é prioridade. É você entender que o seu método, ele não precisa ser o mesmo método do seu amigo, porque a sua rotina é muito diferente. Não vou falar pra vocês, né, mentir pra vocês, falar, eu não procrastino, mentira. Sim, eu também tenho os meus momentos de procrastinação, mas eu tento realmente mudar esses hábitos que às vezes foram construídos durante muito tempo, e isso realmente leva tempo. Hoje em dia sou muito mais eficaz nas tarefas que eu faço, consigo executar muito rapidamente, mas mesmo assim, às vezes eu acho, por exemplo, a tarefa de editar vídeo muito chata. Então, às vezes eu fico enrolando, mas aí eu falo, não, eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer. E pronto. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu gostei aqui embaixo pra mim, tá? Comenta aqui embaixo também qual é o seu método, como você funciona, o que funciona melhor com você. E também não deixa de me seguir nas minhas redes sociais, todas estão aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal também, se você é novo por aqui, tá bom? Não deixa de se inscrever, aqui a gente sempre tem vídeo novo. E se vocês gostam desse tema, deixa aqui embaixo e deixem sugestões de vídeos que vocês querem falando sobre esse tema, qual que é a dúvida de vocês. Então é isso, meus amores. Super beijo, até a próxima. Tchau!